Boa tarde. Damos início à segunda parte do Falando de Conde desta semana, uma edição especial com os candidatos a reitor da Universidade de Évora. Chegou o momento de falarmos com o professor José Bravenico. Boa tarde. Muito boa Obrigado tarde. por estar aqui connosco. Boa tarde, Luís Matias. Estamos na 131, uma sala aqui do Colégio do Espírito Santo, na Universidade de Évora, onde gravamos este programa. Professor José Bravenico, ora, a pergunta de partida é esta, tem muito a ver com a sua motivação. O que é que o leva a candidatar-se a reitor da Universidade de Évora? Antes de mais, cumprimentos ao Luís Matias, é um gosto estar aqui consigo, também os cumprimentos aos ouvintes da Rádio Diana e naturalmente os cumprimentos a todos os membros da Academia da Universidade de Évora que vão assistir a esta entrevista, digamos que vai ser passada em streaming. Qual é a minha motivação? Uma motivação muito simples. Sinto que a Universidade de Évora está no final de um ciclo da sua evolução. Com o final do mandato da atual reitoria, fecha-se um ciclo na evolução da Universidade de Évora e inicia-se um novo ciclo. E esse novo ciclo é um ciclo em que nós vivemos grandes desafios societais. Questões como a demografia, a digitalização, a crise económica e social, as questões que têm a ver com as alterações climáticas, o paradigma energético, etc., são grandes desafios que a humanidade hoje enfrenta. E a Universidade de Évora encontra-se numa região, que é o Alentejo, em que nós estamos a viver em primeira mão muitos desses desafios e a Universidade está no sítio certo, no momento certo, para poder liderar a agenda científica, a agenda de formação nesses grandes desafios societais. E, portanto, nós estamos no limiar desse novo ciclo. E neste novo ciclo, naturalmente, a Universidade vai ter, digamos, um novo posicionamento institucional, vai ter um novo posicionamento científico e, naturalmente, vai ter uma nova liderança, qualquer que ela seja, e, nesse contexto, atendendo um pouco ao meu histórico na Universidade de Évora, à ligação que eu tenho construído entre a Universidade e a região, à minha experiência do ponto de vista nacional. Eu exerci cargos de relevo a nível nacional no Parlamento, também cargos de relevo a nível regional, como foi o caso da Direção Regional de Educação. A minha experiência pessoal, académica e também a minha experiência extra-universidade dão-me, penso eu, as competências que eu penso que são necessárias e que são úteis para um futuro reitor da Universidade de Évora. E, portanto, senti-me motivado para poder estar disponível, para poder ajudar a Academia a construir esse novo ciclo, sendo um reitor que está disponível para construir as condições para que as pessoas que trabalham e que estudam na Universidade de Évora tenham as melhores condições para poderem fazer da nossa universidade uma universidade ainda melhor. Neste programa pretendemos que se fale naturalmente sobre os programas, o que se propõe fazer, de uma forma genérica, quais são as principais ideias do programa que apresenta nesta candidatura? Ideias muito simples, Luís Matias. A primeira ideia é, naturalmente, o reforço da Universidade de Évora naqueles que são os seus pilares fundamentais. A primeira, digamos, grande prioridade que nós temos é continuarmos a crescer, no sentido de nós nos podermos continuar a afirmar no contexto nacional e internacional e consolidar um caminho que temos vindo a percorrer nas últimas décadas. A Universidade de Évora hoje é uma universidade de média dimensão, mas conheceu um crescimento muito significativo em número de estudantes nacionais e internacionais nos últimos anos. Isso é um aspecto muito positivo do trabalho desta reitoria. Nós temos de consolidar esse crescimento, esse processo de crescimento e temos que lhe dar agora qualidade. A Universidade de Évora necessita agora de reconstruir-se em termos de condições de trabalho de estudantes, em termos de condições de trabalho de professores, de investigadores, de técnicos, no sentido de nós podermos oferecer cada vez melhores condições para aqueles que nos estão a procurar em cada vez maior quantidade. Temos que estar, digamos, em condições de responder às expectativas das pessoas que procuram fazer a sua formação na Universidade de Évora. Esse é um aspecto absolutamente crucial. Crescermos em quantidade e crescermos em qualidade. Uma segunda prioridade tem a ver com a questão da internacionalização. A Universidade de Évora tem um número crescente de estudantes internacionais. Isso é um aspecto muito positivo que nos dá uma vantagem muito interessante do ponto de vista dos contactos e das redes que nós podemos integrar. Nós temos que crescer mais na dimensão internacional. Temos que estar mais próximos dos estudantes que procuram Portugal para fazerem a sua formação e temos que lhes mostrar as vantagens de escolherem a Universidade de Évora para fazerem a sua formação.
Nesta área de internacionalização temos um vetor fundamental, que é a lusofonia. Em particular o Brasil e também, naturalmente, os países de expressão portuguesa que estão no continente africano. Nós temos uma imagem muito positiva em todo esse mundo lusófono. É um mundo onde a língua é uma vantagem que nós temos porque é uma língua comum e, portanto, nós temos que explorar ao máximo essa possibilidade de muitos estudantes que hoje procuram fazer as suas formações na Europa, escolham Évora pela qualidade de aprendizagem e da educação que aqui se concretiza e pela nossa capacidade de recebermos bem esses estudantes, de os acolhermos bem, de lhes darmos boas condições de trabalho, boas condições de alojamento e lhes proporcionarmos uma experiência única de aprendizagem que só Évora, em Portugal, pode proporcionar. Para que isto seja possível, nós chegamos a uma terceira prioridade. Há aqui um fator limitante que neste momento nos está a perturbar o crescimento e esse fator chama-se alojamento. Nós estamos sem capacidade de alojar mais estudantes e estamos em cada ano a perder estudantes para outras universidades, não pelo facto de não os podermos aqui contemplar nas nossas aulas, mas porque não temos alojamento na cidade de Évora em quantidade suficiente para a procura que existe. Nós temos que resolver rapidamente esta questão do alojamento e não é uma solução que seja apenas da responsabilidade da Universidade de Évora. A Universidade de Évora tem que se articular com a cidade de Évora, com a Câmara Municipal de Évora, com os proprietários de Évora. A Universidade de Évora tem que se articular com o Governo, tem que se articular com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, no sentido de aproveitarmos todas as oportunidades que existirem em Évora, em termos de espaços disponíveis do Estado e em termos de financiamentos disponíveis para construirmos alojamento e para podermos aumentar a capacidade de acolhimento de estudantes internacionais, porque senão eles não ficam cá. Vou contar uma pequena história que ilustra. No programa de doutoramento em Ciências da Educação que eu coordeno, nós já perdemos vários estudantes de origem internacional que chegaram até nós numa segunda e terceira fase e, portanto, já depois de os espaços de alojamento estarem completamente preenchidos, essas pessoas vieram para Évora para fazer a sua formação e não conseguiram um quarto para se alojarem. Não conseguiram, nem em Évora, nem no Concelho de Évora, nem nos concelhos limítrofes de Évora. E alguns deles foram-se embora. E nós perdemos esses estudantes. Portanto, nós, para a Universidade de Évora crescer, temos que resolver rápida e eficazmente a questão do alojamento. Uma outra prioridade, se me permite, tem a ver com a qualidade de vida das pessoas que trabalham e que vivem na Universidade de Évora. E estamos a falar de uma comunidade de 10.000 pessoas que hoje é a Universidade de Évora. É a maior comunidade da cidade de Évora. E nós temos que criar boas condições de vida para estas pessoas todas que aqui diariamente estudam e trabalham. Em particular, os estudantes, que são a peça central de todo o nosso trabalho, mas também toda a outra comunidade, toda a outra infraestrutura humana que constrói diariamente essas oportunidades que nós queremos que sejam excelentes de aprendizagem. Temos que criar boas condições de vida e de trabalho para quem aqui diariamente vive e trabalha. Quando aqui fala na atração de alunos, eu junto aqui também a atração de docentes e de investigadores, existe, claro, também uma competitividade grande em atraí-los. Fala deste constrangimento externo, mas internamente a universidade é suficientemente atrativa para estar nesse espaço de competição? Pois, aí é que está a verdadeira questão, Luís. É que para nós podermos ser atrativos, não basta a Universidade de Évora, porque a Universidade de Évora está na cidade de Évora, está na região Alentejo. E se nós não nos articularmos todos, no sentido de poder haver um investimento articulado na construção das melhores condições possíveis de trabalho e de vida para podermos atrair os melhores para Évora, eles nunca virão para Évora. Se eu não conseguir resolver o alojamento na cidade de Évora, nós não conseguimos atrair os melhores estudantes para a Universidade de Évora. Se eu não conseguir resolver o problema da vida e da qualidade de vida das pessoas que trabalham na Universidade de Évora, eu não consegui nunca atrair os melhores investigadores e os melhores professores para a Universidade de Évora. Nós temos que nos organizar do ponto de vista das instituições académicas, da cidade e da região. A resposta tem que ser uma resposta integrada. E isso Portanto, é muito importante. Há uma área de ação que defende para a Universidade que é uma ação externa à própria Academia. Evidentemente, não é? A Universidade de Évora, repara, Luís, a Universidade de Évora não é uma ilha na região e na cidade. Isso tem sido talvez um erro
que nós temos cometido ao longo dos últimos tempos. Nós temos que nos articularmos uns com os outros e temos que trabalhar de forma cooperativa uns com os outros, porque temos todos a ganhar com isso. Se a Universidade de Évora for uma universidade mais atrativa, que consiga captar mais estudantes, mais investigadores, mais professores, que continue a crescer, como nós queremos que continue a crescer e que se torne mais atrativa para os melhores dos melhores, ganha a Universidade de Évora, ganha a cidade de Évora, porque muitos deles fixar-se-ão na cidade de Évora e certamente ganhará a região Alentejo, que consegue atrair e reter recursos humanos muito qualificados. E sabe qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós teremos um impulso de desenvolvimento, quer na cidade, quer principalmente na região. E, portanto, nós podemos ser um motor fundamental do desenvolvimento do Alentejo se conseguirmos criar as melhores condições para termos aqui os melhores. Ganhamos todos. Ou perdemos todos. E daqui a pouco já voltamos, se calhar, a alguns pormenores do seu programa, sobre aquilo que até aqui já referiu, mas agarrando nesse ponto da tal relação com o exterior, defende, por exemplo, um pacto para o emprego qualificado no Alentejo. Vou buscar isto porque é um ponto de ligação com o exterior. O que é que isto tem como objeto final? Concretiza-se no quê? Muito bem. É um bom ponto para nós falarmos aqui durante alguns minutos. Nós fazemos um investimento muito grande na qualidade da formação dos nossos estudantes e queremos garantir-lhes um percurso académico de formação de excelência. Queremos fazer uma formação de grande qualidade. Mas não podemos desligar esta formação do percurso que vem a seguir e que tem a ver com o emprego, que tem a ver com o trabalho. Ou seja, nós temos que criar condições na Universidade de Évora e na nossa região, no sentido de os melhores dos melhores que nós formamos aqui possam ter no Alentejo, na cidade de Évora, mas no Alentejo, uma opção real para a sua vida profissional. E, portanto, nós temos que, mais uma vez, construirmos políticas locais e regionais e nacionais, eventualmente, no sentido de estes percursos de formação não serem desligados do percurso de empregabilidade. Nós temos que ter políticas integradas que relacionem a formação com o emprego, no sentido de que quem entra no primeiro ano de um curso de licenciatura na Universidade de Évora tem uma expectativa de fazer um percurso de formação e a seguir um percurso de emprego. E sabe o que é que isto pode fazer, Luís? Pode fazer vir para Évora muitas pessoas com muita qualidade, porque sabem que se vierem para Évora têm à sua espera um percurso integrado entre a Universidade e os seus parceiros locais e regionais que lhes permite fazer uma formação de grande qualidade e um percurso profissional que está articulado com essa formação. Este pacto envolveria que entidades? Que entidades é que envolveria? Empresas? As empresas, as instituições públicas, autarquias locais, comunidades intermunicipais, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, as instituições as associações de desenvolvimento local, os núcleos empresariais, todos aqueles que podem ter um interesse e um benefício na qualificação de grande qualidade que nós podemos aqui e temos neste momento aqui disponível e que podem beneficiar da fixação de recursos humanos qualificados. E eles hoje são absolutamente vitais para o desenvolvimento do Alentejo. E nós temos condições e temos financiamento para ter essa política integrada de formação e de emprego. E eu, se for reitor, pretendo ser o catalisador desse pacto de emprego qualificado e irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para, em articulação com os responsáveis políticos da CCDRA, das autarquias locais, das comunidades intermunicipais, com responsáveis dos núcleos empresariais e com as principais empresas do nosso Alentejo, podermos construir em conjunto uma proposta que eu penso que deve ser única no nosso país para o emprego qualificado que envolva as instituições de formação do ensino superior do Alentejo, as instituições políticas do Alentejo e as empresas do Alentejo, para tentarmos fixar e reter o máximo de recursos humanos qualificados, não só os nossos, mas também aqueles que se formam noutras instituições de ensino superior e que possam ter interesse em continuar no Alentejo aqui a sua vida profissional. Nós necessitamos, como de pão para a boca, de recursos humanos qualificados para o desenvolvimento da nossa região. E porquê é que é tão importante o desenvolvimento do Alentejo? Porque a Universidade de Évora é a primeira entidade interessada no desenvolvimento da região onde se encontra. Nós nunca seremos uma grande universidade numa região pobre. Nós temos que fazer o que pudermos para desenvolvermos o nosso território, porque isso é uma condição sine qua non para o nosso próprio desenvolvimento.
Nós queremos fazer do Alentejo, Luís, eu gostava de fazer do Alentejo, com o contributo da Universidade de Évora, a região mais rica do país e a mais atrativa do país, para onde as pessoas quisessem vir viver, onde elas se quisessem fixar, onde elas se quisessem realizar pessoal e profissionalmente. E isso faria toda a diferença no nosso futuro. E nós lideraríamos isso. Não tem porque essa ambição que tem possa sair um pouco da responsabilidade da própria universidade, ou não? A universidade tem a sua cota-parte de responsabilidade, até por uma razão simples. A Universidade de Évora é a instituição pública mais qualificada do Alentejo. Nós não podemos fugir a esta responsabilidade social que temos. E, portanto, temos que a assumir completamente. E temos que liderar, sem qualquer tipo de hesitação. E liderar não é pela autoridade, é pelo exemplo e pela disponibilidade em trabalhar em cooperação com todos. Eu tenho uma longa experiência pessoal e política e também profissional de construir redes de trabalho de natureza regional e de podermos construir soluções para problemas que nós temos na nossa região e que muitas vezes só necessitam de articulação e de trabalho cooperativo. Se me permitir, dou-lhe só um exemplo. A Universidade de Évora tem dentro da sua academia o maior projeto de educação popular do país, que se chama Universidade Popular Túlio Espanca. Eu lidero este projeto desde 2009, a altura em que ele foi criado pelo reitor Jorge Araújo, numa visão que teve muito acertada para a disseminação e a socialização do conhecimento. Entre 2009 e a atualidade, nós construímos no Alentejo a maior rede de educação popular do nosso país e temos neste momento 10 polos a funcionar em concelhos como Alandroal, Barrancos, Évora, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo, Portel. E sabe quanto dinheiro é que nós gastamos nisto? Nenhum. Bastou falarmos uns com os outros, construirmos pontos uns com os outros, boas vontades, parcerias, aproveitarmos as competências e os recursos que têm uns e outros e construímos praticamente sem financiamento um projeto muito grande que é hoje um bom exemplo do melhor que nós temos na área das ciências da educação. É possível, Luís. É possível. Por aquilo que me está a dizer, percebo que é provavelmente a partir daí que vai buscar depois um outro ponto que tem no seu programa, que é de construir também formação, sim, formação à medida na relação com as empresas. É a partir dessa experiência? É aplicar a mesma metodologia? Antes de mais, dou-lhes parabéns porque fez um bom trabalho de casa. Não fui eu, o Marco Cardoso tem aqui um papel importantíssimo. Um bom trabalho de casa porque está a ir buscar aos sítios certos as coisas certas. O que acabou de referir é muito importante. Nós temos que crescer. Lembra-se da nossa conversa inicial. A universidade tem de continuar a crescer. E como é que nós continuamos a crescer? Temos várias possibilidades. Uma, já falámos, ir captar estudantes externos, internacionais, que nos dão essa dimensão internacional. Mas podemos crescer internamente no nosso país. E temos que ir buscar novos públicos que não estão hoje na universidade e que estão interessados em estar e que nós podemos ir captar. E o Luís falou de um deles, que é os adultos que estão no ativo, a trabalhar nas empresas. Pessoas que necessitam muito de fazerem a sua requalificação académica e profissional. Tudo a um nível superior? Tudo a um nível superior. Cursos de pós-graduação que podemos criar muito facilmente na nossa universidade porque não carecem de acreditação externa e que podem ser criados à medida das necessidades e dos interesses, quer das pessoas, quer principalmente das próprias instituições onde elas trabalham, para respondermos a necessidades de desenvolvimento dessas instituições. Nós temos capacidade instalada para respondermos rapidamente a esse tipo de necessidades e respondermos com muita qualidade e darmos uma oportunidade de qualificação a milhares e milhares de pessoas que estão hoje no ativo, que são pessoas que vão continuar a estar a trabalhar durante muitos anos e que necessitam de qualificação porque isso é fundamental para o exercício mais qualificado da sua profissão. Nós podemos responder a isso e podemos captar para a universidade muitas pessoas para fazerem aqui a sua qualificação. Agora, temos que fazer, é diferente do que estamos habituados a fazer. Nós temos que ir falar com essas pessoas onde elas estão. Temos que ir bater à porta dessas empresas. Temos que ir perceber quais são as suas necessidades, quais são as suas, digamos, os seus perfis de interesse e qual é o perfil dessas pessoas que essas instituições têm e que necessitam de qualificação. E depois temos que construir a resposta e temos que fazer diferente ainda mais, que é, em vez de estarmos aqui à espera que essas pessoas venham às nossas aulas no horário habitual, elas não podem, porque elas trabalham, nós temos que fazer diferente. Nós temos que, eventualmente, ter aqui a oferta formativa compatível com esse tipo de profissional
e, eventualmente, alguma dessa formação ser lecionada no próprio contexto de trabalho dessas pessoas. Nós temos que nos reinventarmos. A Universidade de Évora precisa de se reinventar para ir responder às necessidades de qualificação que hoje existem na sociedade. Dentro dessa reinvenção de que aqui fala, onde é que a universidade, onde é que essa reinvenção se enquadra face, por exemplo, a decisões estratégicas que já foram tomadas de parceria com outras universidades e como é que a universidade, dentro dessa reinvenção que coloca, pode ou não ficar à sombra e à margem de outras organizações com quem está a trabalhar? Vamos por dois caminhos, duas partes da resposta. É muito importante a Universidade de Évora fazer parte de redes e de parcerias nacionais e internacionais. Eu sou completamente favorável a essa nossa participação ativa, estratégica, inteligente, de igual para igual, com qualquer outra instituição de ensino superior ou qualquer outra instituição. Nós estamos disponíveis e eu estarei disponível sempre para falar, para dialogar e para cooperar. Mas isso, segunda parte da resposta, não nos anula. Nós temos de continuar a fazer o nosso caminho, a ter os nossos objetivos, a ter as nossas estratégias e a tentarmos cumprir a nossa missão. A nossa missão, os nossos objetivos, as nossas estratégias não são incompatíveis com a nossa participação em pé de igualdade com outras instituições em parcerias e em consórcios. Muito pelo contrário. Se nós queremos ter sucesso nessas parcerias, no sentido de olharmos de igual para igual e de cooperarmos com lealdade e com frontalidade, temos que fazer o nosso trabalho de casa todos os dias, muito bem feito. Se não o fizermos, Luís, ficaremos à mercê daquilo que os outros fizerem. Porque quem não faz o trabalho de casa, normalmente fica, digamos, disponível e para aceitar aquilo que os outros fazem. A minha expectativa é que nós não façamos isso. E a minha postura é esta. Nós temos que fazer o nosso caminho e quando o nosso caminho se cruzar na parceria e na cooperação com os outros, nós estaremos disponíveis e colaboraremos de forma franca e leal com quem quer que seja. Também há dois aspectos que são muitas vezes falados, que são a transição digital, também a transição energética e a transição digital, digitalização. Quando aborda estas questões, aborda-as e acha que a Universidade deve encará-las como objeto de investigação, como apenas na área da organização? Em que pontos? Essas questões que coloca, a transição energética e a digitalização, e poderíamos falar das alterações climáticas e de outros grandes desafios, são os tais grandes desafios societais que nós há pouco falávamos. Esses desafios, Luís, são a grande oportunidade de hoje da Universidade de Évora. As questões energéticas estão aqui no Alentejo de forma muito evidente. Nós estamos a viver em primeira mão essa dimensão energética aqui no Alentejo. Nós temos a questão da descarbonização da economia, nós temos a questão das energias renováveis, nós temos a questão da redução do consumo energético e tudo isso tem tudo a ver com a atualidade do Alentejo. E, simultaneamente, temos na Universidade de Évora, digamos, competência instalada nessa área. Nós temos uma cátedra de energias renováveis que é o melhor que há em Portugal e na Europa. E, portanto, Luís, estamos no sítio certo, no momento certo, para liderarmos essa agenda a nível nacional e internacional. Na questão da digitalização, a pandemia teve coisas muito más e teve coisas que foram oportunidades. A digitalização caiu em cima de nós como nós nunca suspeitaríamos que caísse. E nós hoje começamos a olhar para a nossa vida e começamos a compreender que a digitalização é uma oportunidade muito interessante para nós darmos um salto tecnológico em muitas áreas da nossa vida, incluindo naturalmente a educação. E, portanto, no Alentejo, novamente, a questão da digitalização é uma questão de atualidade, na área da saúde, na área da educação, na área do próprio emprego, na área da gestão pública de muitos serviços públicos e, portanto, nós temos uma região em que a digitalização é uma peça fundamental para a coesão e para os serviços públicos. E nós estamos nessa região e temos competências instaladas na Universidade de Évora nessa área. Podemos e devemos liderar essa agenda científica. E podia falar-lhe da questão da educação, podia falar-lhe da questão da saúde e podia-lhe falar de outras questões em que nós estamos no sítio certo e com as competências instaladas para podermos liderar. A minha ambição é que a Universidade de Évora lidere a nível nacional
e internacional estas agendas que decorrem dos desafios societais, porque nenhuma outra universidade na Europa está no sítio certo e no momento certo, como nós estamos. Olha para o território como o espaço certo para estar no momento que vivemos. Foram feitas duas escolhas e foram abertas duas oportunidades para a própria universidade, estou eu a classificá-las assim, na área da saúde e também na área aeroespacial. Com tanta liderança que já aqui apostou, onde é que isto fica? Onde é que estes domínios ficam no equilíbrio dentro do caminho que defende para a universidade? As áreas que refere, saúde e aeroespacial, são duas áreas estratégicas do meu programa. Aqui a questão saúde, medicina, naturalmente, até porque os ouvintes, assim... Mas, como eu estava a referir, a questão da saúde e a questão do aeroespacial e de detecção remota são duas áreas estratégicas do meu programa. Estão lá. Portanto, eu assumo-as como áreas estratégicas, o que significa que são áreas em que haverá investimento da parte da Universidade de Évora e aproveitamento das oportunidades que a circunstância da realidade hoje nos oferece. Vamos à saúde. A saúde e o curso de medicina, naturalmente, mas não só, porque a saúde não se circunscreve à questão do curso de medicina, há muito mais saúde. A Universidade de Évora tem hoje a oferta de formativa em saúde, na área da enfermagem, na área do bem-estar e com muita qualidade. Portanto, nós já temos tradição nessa área, mas naturalmente ambicionamos, como nunca, que, digamos, a formação em medicina se instale definitivamente na Universidade de Évora. Luís, nunca como hoje estiveram reunidas as condições externas necessárias para nós avançarmos a sério nessa área. Está em construção o Hospital Central do Alentejo, finalmente. E esse é digamos, um vetor fundamental e incontornável para esta aposta na área da saúde. Sem esse hospital não era possível. Ele está a ser construído. E, portanto, nós temos uma peça fundamental desses xadrez, digamos, da saúde, da formação na área da saúde. E, por outro lado, nós temos, para lá do Hospital Central de Évora, temos uma posição política do Governo de abertura da possibilidade de a Universidade de Évora ter essa formação em medicina, pela primeira vez. O Ministro da Ciência e do Ensino Superior, por várias vezes, abriu a porta. Nunca isso tinha acontecido. E a minha posição é esta. Nós devemos meter o pé na porta para ele não fechar. E fazermos o trabalho de casa que temos que fazer. Porque isto não se faz sem termos os recursos, do ponto de vista da infraestrutura física e os recursos humanos qualificados para podermos aspirar a ter uma formação na área da medicina, mas outras, na área da farmácia e outras, devidamente acreditadas e com a qualidade que nós queremos, que é a máxima, para podermos oferecer essa formação a quem nos procurar. Portanto, estão reunidas as condições. E isto tudo enquadrado numa lógica que tem a ver com o Centro Académico Clínico do Alentejo, no sentido de que esta formação em medicina tenha também o contributo de todas as competências que hoje estão instaladas no Alentejo na área da saúde, e que são muitas. E a Universidade de Évora pode ser o polo agregador de todas essas competências e construir aqui uma formação em saúde que tenha naturalmente no curso de medicina a âncora de tudo isso, mas que não se resuma a isso. Nós podemos ter aqui o que todos têm e há algumas coisas que nós podemos ter aqui de forma específica. Mas frisou bem que é necessário haver um trabalho de casa que tem de ser desenvolvido. Estamos a terminar esta nossa entrevista e esta questão é transversal também a todos os candidatos. Ora, que universidade é que quer que exista daqui a 4 anos, sendo reitor? Uma universidade maior e melhor do que aquela que temos. Eu gosto muito da minha universidade e tenho notado e registado a evolução que ela fez. E eu valorizo muito esse trabalho que foi feito e assumo completamente. Eu respeito muito e valorizo muito o trabalho de todos os reitores que antecederam o futuro reitor. Espero que seja eu. E valorizo muito isso e respeito muito isso porque todos fizeram um trabalho notável de construção e de evolução da nossa universidade. Eu quero continuar esse trabalho, mas tenho perfeita consciência que o ciclo é outro. Os desafios são outros. As agendas são outras. E nós necessitamos de um novo conjunto de protagonistas, de uma nova liderança e de uma nova visão. E gostava de ter uma universidade maior e melhor e mais coesa, mais unida, em que nós todos, aqueles que aqui estudamos e trabalhamos, nos possamos sentir mais felizes a viver e a trabalhar aqui, que é um aspecto muito, muito importante. Nós temos que nos unir mais, nós temos que nos sentir mais envolvidos,
temos que participar mais na vida da instituição e o reitor deve ser esse promotor do envolvimento, da participação, da coesão, da união, sabendo uma coisa muito importante, Luís, é que a universidade é um espaço, por natureza, de diversidade, de pluralidade, de contraditório, de debate, de conflito, porque isso é a saúde da universidade. Mas, no fim, tem que estar alguém que consiga juntar tudo isso e transformar isso em compromissos que nos levem para diante. Eu estou disponível para fazer isso. Muito obrigado, professor José Bravo Nico, que esteve aqui connosco nesta segunda parte do programa desta semana, que vai continuar, temos mais 2 partes pela frente, e voltamos dentro de minutos para a terceira parte do Falando Com. Até já.